Bom, vou começar esse vídeo aqui. Queria falar umas coisas aqui sobre. Esse vídeo aqui eu até não coloquei o personagem aqui embaixo, né? Saiu um pouquinho do personagem aqui, mas vou deixar aí com vocês essa filmagem de Mortal 2 aqui. Faz parte do MK, a coleção aí Legacy, né, que saiu faz um tempo aí para PC, para consoles, jogando um pouquinho aqui desse clássico, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte: por que que eu deixei de ser colecionador de consoles e retro games e optei pela emulação? Porque eu acho que esse é um debate muito acalorado nos últimos tempos. E eu gostaria de explicar o porquê disso, porque por muito tempo, eu tinha a ideia de fazer um quarto gamer, fazer uma coisa assim, com vários aparelhos, mesclar também com a ideia de ter um estúdio de música dentro também, no mesmo local. E ter vários consoles, aquela coisa meio Man Cave, assim, meio Alien Cave no meu caso aqui, né? Mas no fim das contas, eu cheguei à conclusão que tudo isso ocupava muito espaço e primeiro que assim, tinha aquele paradoxo da escolha, porque tinha muitos aparelhos, eram muitos fios, tudo aquilo pegava muita poeira, aí metade dos aparelhos estava quebrado às vezes. Alguns faltavam jogos, outros tinham bastante jogos, mas aí nem tudo pegava. Às vezes tinha algum controle quebrado. Aí ficava uma coisa assim de, sei lá, uma vez por mês eu ia lembrar de ligar algum e não sei o que e colocar ali para funcionar. Mas é aquele monte de fio, aquela coisa. Aí só essa fadiga que isso dava era uma coisa assim extraordinária. Então acho que para quem tiver... Eu não moro num lugar com pouco espaço até, mas assim, para quem tiver condições muito boas e muito espaço, muita paciência, muito tempo e muita coisa do tipo assim, pode até ser legal. Mas aí eu pensei comigo e vale a pena ficar com toda essa parafernália por conta de uma suposta autenticidade, sendo que eu quero só jogar, quero me divertir, não sei o que. Então eu parei e pensei, e também a decisão de não ligar muito para o que os consoles estão fazendo atualmente também. Não estou falando de jogos atuais, jogo muitos jogos atuais. Aqui mesmo no canal vocês podem ver que tem um mix saudável aí de jogos atuais e jogos mais antigos. Então não é esse o problema. Eu acho que os jogos indie, doujin e coisas mais malucas que tem hoje em dia preenchem bastante esse espaço para mim. Jogo AAA eu não tenho muito interesse mesmo, porque acho que não tenho muito saco. Eu venho de uma mentalidade arcade, então eu gosto de coisas mais rápidas e que eu considero que focam no gameplay, coisas mais divertidas, né? Mas eu creio que assim, o que me fez focar então na conveniência foi a questão de que assim, um PC atual, ele roda qualquer coisa, são pouquíssimos os exclusivos que as plataformas têm hoje em dia, então assim, com o PC você roda a maioria das coisas. Ainda tem alguma coisa de console aqui em casa. Eu cheguei a ter mais de 40 consoles de diversas gerações, e é como eu falei, eu acabei por ter um monte de coisa pegando poeira e não sei o que. E com o avanço dos emuladores, antes eu pensava assim, ok, vou me livrar de console e tal, não sei o que, mas vou poder jogar isso quando quiser, num PC, numa máquina para emular. E nem sempre essa resposta era positiva, mas assim, atualmente, juntando todos os emuladores que tem disponíveis por aí, então a gente pega tudo que é emulador de arcade antigo, mais os emuladores de consoles, mais os consoles super obscuros que a gente nunca ia encontrar mesmo, que meia dúzia de gente tem, mais todos os consoles mainstream que a gente tem aqui, que cresceu com eles e tudo, e cada vez mais também arcades mais novos que
muitos nunca vieram para o Ocidente, então com isso a gente tem uma possibilidade de jogar jogos muito diferentes com o Technoparrot, né, que é aquela plataforma lá que emula arcades mais atuais, e eu, como gosto muito dessa cultura de arcade, para mim isso brilha o olho muito mais do que qualquer AAA novo. Fora isso, a gente tem muitos canais de YouTube interessantes de pessoas que são nichadas em certos... vou falar uma redundância, né? Em certos nichos, né? Ok. Nichadas em certos setores, vamos dizer assim, que trazem algumas coisas fascinantes. Então, assim, é possível ir para trás para quem quer jogar jogo retrô e encontrar coisas que nunca tiveram aqui, como, por exemplo, tem muitos jogos de canoa, jogos de caiaque no PlayStation 1, por exemplo, que são coisas que não vinham para cá, e eu acho fascinante, eu adoro jogo com água, eu vou cobrir alguma coisa assim aqui ainda, fazendo gameplay. E jogos de rally, jogos de... ou assim, qualquer tipo de esquisitice. E também tem aqueles especializados em... Por exemplo, tem um cara que ele só fala de... Depois eu até posso botar uns canais aqui na descrição, coisas que eu recomendo. Mas assim, o Videogame Esotérica é um canal gringo que eu mais gosto, assim, que traz, sei lá, arcades antigos e tudo que é o trabalho de preservação de emulação. Esse cara é fantástico, eu já conversei com ele quando eu frequentava o NeoGaf uns anos atrás e tal. E fantástico, assim, todo dia quase ele tem vídeo novo falando de alguma novidade. Então assim, tem aspecto 1, emuladores e preservação. No PC a gente consegue jogar muita coisa que as empresas oficiais abandonaram e a gente consegue resgatar. Tem aí, por exemplo, um exemplo mais recente que eu consigo lembrar, a Aquiris, ou Aquiris, eu não sei como se pronuncia o nome da empresa, I'm sorry, mas a empresa brasileira que fez o Horizon Chase 1 e 2. Sensacional jogo de corrida arcade, inspirado em Top Gear, inspirado em OutRun. Maravilhoso o trabalho dos caras, eles foram contratados pela Epic para ficar fazendo skin de Fortnite, e um belo dia a Epic falou, não tá virando, desfez o Horizon Chase, demitiu uma galera, desfez o estúdio, desfez os jogos, não sei o que, e ainda me tirou do ar esses jogos. E assim, hoje para quem quiser jogar esses jogos, só com o capitão Jack Sparrow ajudando, porque a própria empresa tira o meio oficial de jogar esse jogo. Então é uma coisa ridícula. Então assim, pirataria barra preservação fazendo um trabalho melhor do que o oficial. Se eu sou totalmente a favor, eu não escondo de ninguém o quanto eu sou a favor desse tipo de coisa. Segundo ponto, a emulação aí de todos os consoles mais recentes, mais a grande compatibilidade aí que PC... Eu sempre joguei todas as plataformas, eu nunca tive uma coisa de fanboy, assim. Então, assim, eu joguei Sony, Microsoft, Nintendo, Sega, MS-DOS, outros computadores que eu pude acompanhar, qualquer coisa que fosse jogável, que tivesse na minha mão, eu jogava, eu ainda sou assim. E o PC, você consegue revisitar a história de todas essas plataformas. E o PC, então assim, eu tive uma época de PC Gamer, né, nem chamávamos de PC Gamer, mas na década de 90 ali, uma época que eu fiquei pesado ali jogando Doom, Duke Nukem, Stunts, um monte de coisa no PC. E o PC naquela época tinha uma personalidade distinta dos consoles, tinha uma coisa ou outra que saía assim, mas a maioria da biblioteca era diferente. E hoje o PC ainda tem essa identidade distinta, mas pega assim a imensa maioria das coisas que saem no console também saem no PC. Então você tem essa identidade distinta, você tem os antigos do PC, você tem os antigos de consoles, você tem os atuais de consoles, você tem a emulação cada vez mais melhorando. E o terceiro ponto que eu vou chegar, que eu acho o mais legal e intrigante assim, que evoluiu muito nesses 2 últimos anos, que são os recompiled e decompiled. Então assim, a gente tem jogos sendo portados para uma linguagem nativa de PC. Então assim, tem vários exemplos aí, teve Mario Kart 64, teve Mario 64, teve Super Mario World, teve Sonic, Sonic 2, Sonic CD, Super Metroid, Dino Crisis 1 e 2,
Teve Mega Man 64 também, teve algum jogo do Bomberman também que eu vi outro dia, teve um do Banjo-Kazooie sensacional. E o que esses... Também teve Street Fighter 3 Third Strike. O que isso demonstra? Os Recompiled, para quem pensa assim, ah, mas não é só uma outra forma de emulação? Não, emulação já é sensacional, você já coloca um monte de melhoria, não sei o que. O Recompiled permite a pessoa modificar o código se ela quiser, ela pode criar mods, ela pode mexer na resolução. Então assim, você pega um Recompiled, por exemplo, Sonic Unleashed, você consegue rodar ele nativamente, aumentar a taxa de frame, fazer um monte de coisa legal que antes não era possível. Então, além de preservação, você está ativamente melhorando os assets do jogo, né? Então, dos jogos aí no geral, é incrível porque você consegue ter acesso a uma coisa assim, um jogo que, se estiver sendo vendido em alguma loja digital, ainda é uma versão antiga. Se já não vende mais físico, uma hora quando está vendido digital, podem fazer um delist. Tá? Às vezes no PC você até encontra uma forma de adquirir, de comprar, não sei o que, mas assim, a grande maioria desses jogos, e aí não tem nada a ver com mídia física ou com mídia digital, não estou entrando nesse mérito. Eu sou adepto de mídia digital há muitos anos e eu gosto muito da conveniência disso. E não tenho problema nenhum com quem prefere mídia física, é só uma questão de preferência. Eu gosto de... Acho que ter tido muitos itens me traumatizou um pouco e eu gosto de ter tudo isso. Aí eu entro também num outro ponto, mais um ponto. Além dos mods e customizações e tudo isso, na cena de emuladores a gente tem filtros muito interessantes. Então assim, como eu falava que eu buscava autenticidade, eu tenho tela atual, né, telas de alta definição em casa, tem monitor, tem televisão, mas também tenho duas TVs de tubo, tenho uma TV de tubo de 14 polegadas e tenho uma TV de tubo de 29 polegadas quando estou a fim de jogar alguma coisa antiga com aquele fósforo da tela, aquela coisa demonstrando os sprites, o aspect ratio corretinho, assim, quando eu tô a fim de ter aquela experiência, porque eu acho muito legal. Então assim, eu também sou culpado de querer a experiência, de gostar da experiência, essa é a parte. E eu paguei muito pouco nessas TVs de tubo, assim, hoje um pouco mais difícil de achar, mas assim, você encontra a TV de tubo. A minha TV de tubo de 29 polegadas eu paguei literalmente R$50. Eu encontrei na internet, uma pessoa que não usava mais. Tinha duas, eu comprei cada uma por 50, mas uma eu dei para uma doação porque ela não estava muito perfeita, e a outra é um exemplar assim maravilhoso e com um divisor ali de HDMI. Eu consigo ficar ligado nela e num monitor de alta definição ao mesmo tempo, então assim eu posso mudar e eu falar, eu quero jogar um Fatal Fury, Garou Mark of the Wolves ali de 1999, quero jogar ele no esqueminha original. Quero jogar o Mark of the Wolves aí, o último Fatal Fury aí que saiu, e em alta definição na nova tela e tal. Então assim, eu curto essa parada. Aí eu pensei, ligando os emuladores, o que eu fiz? A engenharia reversa ali de ligar o HDMI na TV antiga. Então, com os meus emuladores, aí eu tenho para mim o que é uma experiência bem autêntica, com basicamente um aparelho que está transmitindo o jogo ali para aquela TV, e eu tenho essa experiência autêntica. Mas para fazer minhas gravações aqui para o canal, eu coloco uns filtros de CRT, que é a TV de tubo. Então é nisso que eu queria chegar aqui. Eu gosto muito dessa coisa dos filtros também, porque assim, até tem hora que eu tô a fim de ligar na TV e tal, mas assim, como não dá para eu filmar legal a TV, e aí tem que fazer o voice-over, colocar aqui, não sei o que, eu coloco no filtro para demonstrar assim, olha, como mais ou menos é mais ou menos o estilo que eu uso para jogar isso aqui. Só que de consoles, por exemplo, do PlayStation 2 em diante, é interessante também mexer com outros filtros. Então assim, a gente consegue dar upscale, melhorar a textura, você consegue manter a fidelidade do que é aquilo, do que o artista queria ali, mas melhorar a definição daquilo. Então, mesmo quando o pessoal fala, tem também esse aspecto aí para quem é colecionador, para quem curte assim, quero ter a experiência mais autêntica possível, não sei o que, tem esses RetroTink aí, ou esses FPGA, que é tipo o hardware de verdade, mas que vai para HDMI. Também não culpo ninguém, mas é um puta negócio caro, então assim, você paga, sei lá,
mais de $200 num console que só vai jogar 64, aí você arruma, sei lá, um Everdrive de 64, põe os jogos de 64 ali e joga, pô, bacana, ok. Nem toda emulação vai ser perfeita, eu sei disso, mas pra mim, com um PC mediano com uma placa de vídeo aí bacana, você tem tipo a história dos games em um aparelho, aí você bota um front-end maravilhoso, você cria suas próprias coleções. Boa parte da brincadeira para mim é criar essas coleções. E eu acho isso sensacional. E tudo isso sem ter que ficar se preocupando. Ah, o controle quebrou, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu tenho HD, tenho backup, não sei o que. Se eu quiser mudar de PC depois, tudo isso vai ser carregado para frente, vai continuar compatível. E esses jogos recompilados, decompilados vão continuar aparecendo e vão ser muito legais, porque muita coisa antiga vai poder ser levada para frente. Então, assim, eu desconheço uma indústria que cuide tão bem das coisas quanto a indústria de games. Na verdade, assim, eu falei mal aqui. Eu desconheço uma indústria na qual os fãs cuidem melhor da indústria, da preservação da indústria, do que a indústria de games. A indústria de games, talvez também a indústria do cinema e as pessoas que recuperam Lost Media, que fazem restaurações, pessoas dedicadas que vão atrás de coisas que foram perdidas, talvez tenha um pouco de paralelo aí nisso. E acho que também um pouco o pessoal que traduz animes na mão ali, o pessoal de fandubs e fansubs que faz um trabalho muito melhor que a Crunchyroll, por exemplo, traz coisas antes, coloca contexto, não estraga contexto, não tenta nacionalizar uma coisa que tem um contexto japonês, por exemplo, mas eu tô divagando. Mas assim, a indústria de games tem uma base de fãs dedicada, que é pequena, mas que assim, como o mundo é muito grande, tem muitos fãs, ela é grande o suficiente para ter esse pessoal que, ninguém está conservando isso, eu vou conservar, eu vou levar adiante e mais gente vai poder mexer. E toda essa cena, essa coisa do GitHub que eu acho maravilhoso, assim, o GitHub é um mundo de descobertas de software de todos os tipos. E inclusive aqui para mexer no OBS Studio, você vai lá no GitHub e você tem um plugin de ASIO para você gravar guitarra no GitHub, no OBS Studio, você tem um plugin de vertical para você poder gravar em vertical e horizontal ao mesmo tempo. Então assim, toda essa cena de modificação e de preservação é a beleza do PC e disso tudo. Então assim, os snobs que se danem e fiquem assim, é como eu sempre falo, fazendo um paralelo, eu toco guitarra, eu gosto muito de equipamento digital, eu sou completamente virado pro digital, a favor do digital, entusiasta do digital pro meu uso próprio. Eu jamais vou chegar para alguém que usa equipamento analógico e fala, troca pro digital, seu ultrapassado, não sei o que. Não, porque eu acho que quem usa analógico muitas vezes tem mais paciência do que eu tenho, tem um entendimento melhor do que eu tenho e empregou aquilo de uma forma melhor que eu, e eu acho isso muito legal e admiro quem sabe usar, porque pra mim eu gosto do digital porque eu jogo um plugin na DAW lá, saio tocando e pra mim aquilo é a maravilha do mundo, e porque eu acho o som bom pra caramba e não tô nem aí com a questão da fidelidade, porque pra mim tá bom. E com os jogos também, o que eu critico da questão dos colecionadores não são os colecionadores em si, eles quererem colecionar. Eu vou em exposição de museu do videogame, eu gosto, eu já tive meu museuzinho próprio, né? Mas o que eu acho chato é o elitismo, qualquer tipo de elitismo, esse pessoal que fica, porque eu só jogo jogo velho, porque jogo novo não presta, não tem desafio, não tem game over, só tem DLC, não sei o que. Várias dessas críticas são válidas, ok, mas assim, não dá pra generalizar absolutamente nada. Ou aquele pessoal que, só gosta de jogo novo porque tem que ser
120 FPS, FPS limitado, 370k na tela, o caralho, não sei o que. Eu não tenho paciência com esse tipo de elitismo. Então, assim, o elitismo de alguns colecionadores que fica assim, vou me submeter a jogar emulador, não sei o que. Fião, uma hora, tudo isso aí vai apodrecer, não vai ter placa, não vai ter gente que sabe consertar. Uma hora tudo isso vai pro saco, os cartuchos vão apodrecer, os discos vão apodrecer, vai ter disc rot que tem pra caramba, CD é muito mais suscetível a isso, DVD é muito mais suscetível a isso do que vinil, no caso de música ainda. Mas assim, é rápido para acontecer disc rot. Discos dos anos 90, muitos já tem disc rot, já é uma coisa que ninguém contava com isso no passado. Então assim, um pouco mais de humildade e falar assim, porque emuladores, porque não sei o que. Esse monte de gente, quando alguma empresa lança uma coisa no próprio emulador oficial, a pessoa vai, joga e acha lindo. E depois vem pagar de porque eu sou purista, porque eu não sei o que, porque eu só tomo meu uísque com gelo em menos 27 graus, não sei o que, balela. Então assim, todo mundo, quem joga console, PC, portátil, arcade, só joga pinball, não joga nada, não curte, todo mundo tá certo em sua realidade, ninguém tá errado. Mas ficar enchendo o saco dos outros eu acho chato. Então assim, basicamente esse é o motivo pelo qual eu não ligo mais para ter uma coleção física, porque a evolução dos jogos, primeiro que tem muito jogo novo legal, para eu ignorar o que sai de novo, tem muito jogo novo legal, só a gente cega para não perceber isso, só quem não presta atenção para não perceber isso. E a experiência com os jogos antigos é melhor nos emuladores. Na minha visão, é melhor. É mais... Tem formas dela ficar muito fidedigna para quem quiser. Tem filtros, tem lag cada vez menor. Tem um monte de coisa legal acontecendo para quem quer a fidelidade. E para quem quer melhorias, tem muita coisa também. Então assim, tem para todo mundo. E fora a preservação que isso traz, daqui 100 anos, quando tiver tudo consumido pelo disc rot, em alguma geração lá na frente falar, quero entender como aquele pessoal do Mesozoico vivia e jogava, não sei o que, no emulador eles vão conseguir jogar. Então, deem valor para os emuladores. É isso, esse foi minha primeira análise aqui nesse canal. A grande maioria dos vídeos acho que vai continuar sendo coisa de gameplay mesmo, falar besteira, e é isso, mas queria trazer esses pontos porque eu acho eles bem importantes. Valeu!